saúde pública brasileira tem vários problemas. Um deles é a falta de médicos. Para suprir a carência destes profissionais, principalmente no interior do Brasil, o governo federal criou em 2013 o programa Mais Médicos. Só que não houve adesão da grande maioria dos médicos brasileiros. Algumas das alegações foram a falta de estrutura e de incentivos. A alternativa encontrada pelo poder público foi chamar profissionais estrangeiros, medida que gerou muita polêmica no Brasil. Baseado nisso e no interesse em saúde coletiva, um professor de medicina da FURB decidiu pesquisar a fundo o programa. Essa angústia, né, e diante de toda essa polêmica, né, se era benéfico, se era relevante, se não, a vinda de médicos estrangeiros, o quanto isso ia modificar a saúde brasileira, foi algo que começou a instigar a minha curiosidade, né? Bom, para além de um olhar de senso comum ou de uma discussão muito rasa, eu passei a ter um interesse de estudar e investigar o quão importante seria o programa Mais Médico para o Brasil, qual a sua relevância social, científica e, principalmente, qual o impacto que isso ia gerar na saúde brasileira. Rafael foi atrás de cidades da região que tinham uma infraestrutura deficitária na área da saúde. E o município escolhido para a pesquisa foi aqui onde nós estamos, Chapadão do Lajeado. Isso porque não havia nenhum médico trabalhando no único posto de saúde da cidade. Com mais médicos, um profissional de Cuba chegou ao município. Chapadão do Lajeado é um município do Alto Vale que fica a 150 quilômetros de Blumenau. Tem apenas 21 anos de emancipação e menos de 3 mil habitantes. A base da economia é a agricultura. Na área da saúde, uma única unidade básica atende o município, onde o médico cubano trabalhou de fevereiro de 2014 até março de 2017, quando encerrou o contrato. Para casos mais complexos, a cidade depende dos municípios vizinhos, como Ituporanga e Rio do Sul. Quando precisa de um atendimento que seja um caso mais complicado, como assim, um paciente infartado, um paciente com uma crise cardíaca grande, ou que precise de atendimento mais especializado, a gente encaminha para o hospital nos dá esse suporte, o Hospital Bom Jesus, e o Hospital de Rio do Sul também nos dá esse suporte. A pesquisa foi centrada em 2 eixos, com os profissionais de saúde e os habitantes da pequena cidade. O nosso objetivo era ouvi-los, né, para saber quais eram as potencialidades e as vulnerabilidades do programa Mais Médico e da presença de um médico estrangeiro, da presença de um profissional da assistência que até a implantação do programa Mais Médico não tinha no município. Os habitantes foram questionados sobre o atendimento e a convivência com o médico cubano. A dona Irma foi enfática. Eu não ia com outro médico. E ele, quando me via que eu estava sentada lá no banco, ele só fazia com o dedo assim, ó. E daí eu já ia. Adorava o doutor Lázaro. Meu Deus, para mim ele era um médico muito bom. Os profissionais da saúde também foram ouvidos sobre como foi trabalhar com um médico cubano. A equipe disse se sentir mais segura com a presença dele. Principalmente uma urgência, uma emergência, tu ter um encaminhamento adequado, né? E às vezes tu precisa estabilizar um paciente para encaminhar, que se for para ir daqui a Ituporanga, querendo ou não, são meia hora o mínimo de viagem, né? Então, às vezes, essa meia hora pode ser tarde para um paciente aí com uma parada cardíaca ou com alguma coisa. Então, a gente tem que dar o primeiro suporte para a pessoa e ter condições aqui. E claro que isso só tendo um médico aqui, né, com a gente todos os dias, né? Um dos maiores problemas encontrados pela pesquisa, tanto para a população quanto para os profissionais da saúde, foi o idioma. Nossa, engraçado, né? Porque a gente tinha que pedir para ele falar mais devagar, porque daí era mais fácil para a gente entender. E porque ele falava muito ligeiro, além da gente não entender a língua dele, ele falava muito ligeiro. Então a gente pedia para ele, doutor, por favor, fale mais devagar. Então ele falava, ele começava a falar devagar, então a gente começava a se entender. Depois da adaptação, a convivência com o médico durante os 3 anos de contrato foi muito além da unidade de saúde. Quando nós íamos nas festas, né, por aí, ele vinha e nós perdemos, ele perde nós. Ele gostava de ficar com vocês, então? Gostava.
Nem parecia que era médico, junto com a gente lá, né, almoçando lá junto, numa mesa e conversando. De modo geral, a pesquisa concluiu que a inserção do Mais Médicos em Chapadão do Lajeado foi considerada positiva. Eu acredito que o programa Mais Médico e tudo que eu vi em Chapadão do Lajeado, ele talvez tenha sido nos últimos anos uma cartada para efetivar de fato a saúde no Brasil como algo universal. Eu não tenho como eu pensar a universalidade num lugar onde não se tenha determinados profissionais. A pesquisa também trouxe resultados positivos para dentro da universidade. Rafael dá aulas para o curso de Medicina da FURB na disciplina de Interação Comunitária, sendo que um dos pilares é justamente a atuação médica na rede básica de saúde. Eu acredito que essa pesquisa, estudar o programa Mais Médico, a formação médica, me tornou sim um profissional da educação, principalmente na formação médica, muito mais preparado. Eu não tenho dúvida disso. Creio que o processo didático tenha otimizado de forma muito significante. Logo no primeiro ano de faculdade, os alunos de Medicina da FURB já vivenciam o dia a dia de uma unidade de saúde. Eu achei bem importante esse contato que a gente tem no começo do semestre, no começo da aprendizagem. Eu acho que é um choque de realidade muito importante que a gente tem que ter, sabe, para ter uma noção como é que é a comunidade, quais são os problemas da comunidade, os problemas da saúde pública. E eu acho que esse contato primário que a gente tem, por mais que a gente não esteja tão acostumado, é um fator muito importante para uma construção de um perfil médico muito diferenciado que a gente tem, um perfil que se preocupa muito com a prevenção e o cuidado das famílias, dos cuidados da comunidade. E esse atendimento nas unidades de saúde é importante até para a economia. Pesquisas indicam que cada dólar gasto em atenção primária gera uma economia de até 4 dólares na atenção terciária, ou seja, em casos de alta complexidade, e que 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos no atendimento básico. Ele tem a oportunidade de ter a unidade básica no bairro, ele não precisa procurar o hospital, que o hospital é para caso urgente, né? É para quem está passando muito mal. Então ele não pode ir para o hospital porque ele está com gripe, ou porque ele está com tosse, ou porque ele está com a pressão não está controlada. Ele tem que vir na unidade básica resolver o problema aqui. O hospital seria mais para atendimento de urgência no sentido de um trauma, uma pessoa que se acidentou no trânsito, uma pessoa que precisa de uma cirurgia, seria mais nesse sentido. Então, rotineiramente, ele é para vir buscar o atendimento na atenção básica. Recentemente, o programa Mais Médicos passou por uma mudança significativa. O governo contrata apenas médicos brasileiros, além de oferecer uma série de benefícios. Em Chapadão do Lajeado, depois da saída do profissional cubano, o município teve que contratar um médico em caráter emergencial e até o fim do ano deve contar com um brasileiro vinculado ao programa, uma economia aos cofres públicos. Um médico normal hoje para o município ele vai representar em torno de 2 a 3 mil reais aí, o médico do Mais Médico, e um médico fora do Mais Médico ele vai representar para o município acima de 20 mil. Essa economia é bem grande, né? O médico é um profissional caro, a gente sabe que ele tem custo para se formar, então é um profissional que quando ele chega para o município, geralmente é um profissional que custa acima de 20 mil, é um profissional caro e que o município tem que arcar com essas despesas. Com profissionais estrangeiros ou não, a pesquisa concluiu que o programa Mais Médicos é necessário, principalmente em cidades como Chapadão do Lajeado, com médicos que vão além da visão clínica, com visão mais humanista, desde a formação na universidade. É claro que numa formação tão tradicional como a medicina, eu acredito que o nosso curso aqui na universidade tem um grande diferencial e uma grande ousadia de trazer profissionais, né, que falam as coisas que eu estou compartilhando aqui no programa, profissionais, né, que compartilham comigo essa disciplina numa perspectiva não biomédica. E isso eu acho que a população está pedindo. Eu acredito que as pessoas estão dizendo o seguinte: eu quero ser olhado, né, inclusive numa relação que não seja
médico e paciente, mas de duas pessoas, uma sim que precisa nesse momento de uma assistência, mas que precisa de um olhar não tão tecnicista, mas um olhar de cuidado humanizado. Esse cuidado humanizado que a população de Chapadão do Lajeado lembra com carinho até hoje. E como é que foi quando ele foi embora? Vocês souberam que ele ia embora? Assim? Daí foi um baque, né? Meu Deus, foi. nós fomos na casa dele. Pensa não. Não gostei. Parecia que nem era médico, né? Não, ele parecia ser um irmão da gente, assim, um filho, assim. Uhum. Apesar de tão longe, né? A distância da gente aqui de lá. E os idiomas todos diferentes, né? Mas eu tirei de letra logo o idioma dele. Eu peguei mais fácil que ele. Desculpa, né? Mas... Ele foi uma pessoa muito querida com nós aqui, muito. Se a gente precisava algo dele, podia ser fora do horário, podia ser num domingo, se a gente precisasse num fim de semana, ele estava sempre atento para atender a gente.